Olá, sejam bem-vindos à nossa continuação da análise sensorial dos meles. No primeiro bloco nós experimentamos vários meles de abelhas sem ferrão, de abelhas nativas, abelhas indígenas, e agora nós vamos dar continuidade com meles exclusivamente de apis mellifera, se bem que vai ter uma exceção. Aqui a gente vai provar meles primeiramente florais, são todos eles meles nacionais. Grande parte deles são meles crus, com a maioria deles com predominância, a maioria deles são monoflorais, mas isso eu vou falar com vocês. Mas temos também mel multifloral aqui. Nós vamos começar com um mel clarinho, de um cipó, de uma trepadeira, o cipó uva. Vejam só que mel lindo. Uma das características desses meles de apis é uma menor umidade, consequentemente maior viscosidade. É um mel que está começando a cristalizar. Veja só. Maravilhoso, né? Impressionante a diferença, que dá de um para o outro. Vamos começar a fazer uma avaliação aqui. Podemos dizer que assim, quem é leigo, no mundo dos meles, podemos dizer que esse mel tem cheiro de mel. Sim. O mel que a gente conhece, o mel que a gente traz, como memória do que é realmente. Memória do que é mel. Normalmente, Porque esse mundo das abelhas sem ferrão é um mundo novo, é um universo novo. Pelo menos para mim foi. Então, assim, agora realmente não tem fermentação, Não tem fermentação, um aroma muito mais singelo, muito mais singelo, muito mais suave. E realmente a gente é nítido o aroma floral. Muito mais do que... Muito discreto, E muito discreto. E muito mais presente até do que as abelhas sem ferrão. Aqui não tem cítrico, não tem fermentado, é outro mundo, que são as abelhas apis mellifera. Outro mundo mesmo. Muito bem. Tá, deixa eu colocar na colher, porque eu acho que eu vou sentir o aroma um pouco mais. Olha a viscosidade. Olha. Quase demora, Ele está quase cristalizando. Ele está começando a cristalizar. Você poderia falar um pouquinho sobre essa questão da cristalização? Claro. É um processo que fala muito da composição do mel, não fala da qualidade, isso é importante, Então, provavelmente são... Você quer pegar um pouquinho? Quero. São melis com os menos cristalizados com maior teor de frutose e menor teor de sais minerais também. Muito discreto o aroma. Muito discreto, assim. Quase que imperceptível, Quase que um cheiro de água. Ele tem uma nota suave de defumado. Tipo biscoito da avó. O mais interessante é o efeito dele, corpo dele na boca. Já é realmente... Completamente diferente, ele demora um tempo um pouco maior para se dissolver e para permear, toda a boca, toda a língua. Então o sabor ele vai entrando bem devagarinho e a gente vai sentindo as notas de forma bem lenta. Então, por exemplo, agora apareceu um leve cítrico. Eu senti também. E parece que bem depois ele dá como se fosse uma pimenta. Ele dá uma picadinha. Dá uma picadinha, dá uma picânciazinha bem de fundo. Bem de fundo.
Para mim fica assim, uma nota predominante aqui é o defumado, tá? Eu sinto né? esse sabor. Só que depois que ele adere a todo o corpo do interno da boca, ele aparece o cítrico. E ele tem um sabor que ele fica um pouco mais permanente do que os outros, né, que se dissipavam com muito mais rapidez. Então, é um mel que, assim, a nota principal que eu consigo captar é o defumado. E a harmonização? Nossa, esse é o tipo de mel que vai muito bem com proteínas, né? Também, entendi. Com assados, com a carne. Então, uma harmonização aqui que para mim fica bem presente é utilizar esse mel para harmonizar com assados, né? Com carnes, com assados. Ele harmonizaria muito bem para esses molhos, né? Para esses assados. Entendi. Então, não só utilizar o próprio mel puro, né? Sobre esses assados no momento de servir, mas também os molhos para acompanhamento desses assados. Eu acho que, assim, especificamente esse, eu deixaria ele privado para esse tipo de prato. Junto com proteínas animais. Com proteínas animais, exatamente. Muito bom. Agora a gente vai provar um mel lá da Bahia, né? Mel de apis também, de uma planta chamada unha de gato. E olha a diferença, né? Parece um doce de coco. Verdade. É bem viscoso. Ele já está bem cristalizado, bem né? cristalizado, Então dá pra ver, assim, o mel ele é muito higroscópico, né? Ele puxa a umidade do ar. Então aqui ele faz como se fosse uma natinha, né, mais líquida. Mas na verdade é porque ele puxou a umidade do ar, porque ele está bem cristalizado. E essa cristalização, ela vai descendo, né? Nossa, eu falei que parece um doce de coco, mas tem um aroma assim peculiar também, né? Não sei o sabor como que, mas bem suave. Né? E eu não me lembro o nome da flor, assim, isso me desculpa, mas tem uma flor branquinha, tipo uma margaridinha, que lembra um pouquinho esse aroma. Eu não me lembro qual é a flor que é. Tem uma florzinha que tem um aroma bem gostosinho, assim, bem aveludadinho, sabe? Parece um docinho de coco. Vamos ver se isso faz jus a... Eu quero pegar um pouquinho. Ó, olha como ele tá. Ó, parece um coco mesmo. Vou pegar essa parte aqui, cristalizada, para sentir melhor. Cítrico. Que mel gostoso. Diferente dos outros de sem ferrão, eles são muito doces, né? Bem doce. Tem um sabor. Peraí. Bala de coco. Até a textura meio granulada, né? Até a textura é granulada. É uma cristalização um pouco diferente, né? Ela fez de forma granulada. Bala de coco. Sabe aquela balinha de coco que derrete na boca? De aniversário de criança? Muito bom, unha de gato. Que delícia. Esse também é um tipo de mel interessante para fazer drink, viu? Legal. Porque ele tem como ele também tem esse corpo todo, e ele tem uma cor interessante também, ele vai ficar bacana. Vai ficar bacana. Entendi. E o sabor dele é um sabor delicioso, bem docinho.
Então, com um drink assim que você, por exemplo, com limão, né? Talvez até com leite de coco, para realçar esse coco. Ah, vai ficar maravilhoso. Vai ficar maravilhoso. E eu usaria ele muito para fazer caldas. Então, por exemplo, um bolo de limão, onde você vai utilizar o mel para adoçar a calda. Ao invés de usar o açúcar, você usa o mel. Entendi. Fazer uma calda com mel Fazer uma calda com mel unha de gato. De unha de gato. Vai ficar bem interessante, porque ele tem essa consistência, ele tem um bom sabor, até uma torta de limão para fazer aquela camadinha interessante em cima, né? Com um limãozinho ralado para finalizar. Muito bom. Dando continuidade, o mel super especial, mel da candeia. Né? Esse aqui é o mel daqui de Juiz de Fora. Candeia hoje é uma árvore protegida por lei. Né? Então, da cidade onde estamos agora. Vamos abrir. Opa. Olha só, a cristalização dele. Caramba! Olha só, que incrível. Tá duro. Né? Então o mel totalmente cristalizado. Com aroma de bala. Com aroma de bala. A balinha de gengibre. Olha só, com aquela balinha de gengibre que a gente tem aqui na recepção. Exatamente, né? Que é o que vem bem. Vamos lá. Assim, a maioria dos mel, ele tem um toque de acidez, né? De cítrico. Tem, mesmo esses com baixo teor de acidez, né, porque o outro é maior, ele tem um pouquinho, ele tem esse toque, só que o sabor doce é o sabor predominante desses mel. Vamos provar como que... Essa natinha branca que fica seria pela cristalização? A natinha pode ser quando invasa, né, ele faz uma espuminha. Não teria problema nenhum. É? No processo de invase, né? É algo natural. É algo natural. Sim. Você vê que olha só, tá duro. Parece que a gente está manuseando uma cera de abelha, né? Bem durinho. Olha só. Bem consistente. Parece que eu estou... Cera de abelha. Cera de abelha. Interessante, né? Sim, muito presente. Parece que a gente está colocando cera de abelha, chupando cera de abelha. E não é tão doce, né? Não, mas tem um floral bem presente, né? Notas florais bem presentes, uma acidez baixinha. Mel bem doce, né? Bem doce. Bem, um sabor bem doce mesmo. Bom, harmonizar esse mel pela própria textura não é tão fácil, né? Porque se você for tentar deixar ele mais líquido, você vai aquecê-lo. Tem uma forma de transformar ele em mel cremoso, é bater. É bater? Só bater, processo físico, né? Olha aí, isso eu não sabia. A gente bate ele e fica cremoso. É porque ele vai aquecendo, sim, né? Ótimo. Normalmente as pessoas colocam no sol, aquecem, isso realmente deteriora a qualidade dele. Mas só de bater ele, já fica cremoso. Bom, é um tipo de mel, por exemplo, que me vem assim, na hora, né, de senti-lo na boca, é que esse é um mel que vai bem nas frutas, né? Isso, para você, por exemplo, realmente adoçar algum alimento. No caso, por exemplo, que eu acho que ficaria muito gostoso, você adoçar sucos, por exemplo, limão.
Então fazer uma bela limonada suíça, né, com esse mel, com bastante gelo, ficaria bem interessante, né? Lá na Europa eles gostam muito de méis cristalizados porque eles usam como geleia. Então eles pegam e colocam ali como uma pasta, né? Perfeito. Então fica bem gostoso mesmo. Perfeito. Num pãozinho de fermentação natural, tostadinho na ghee. Tostadinho. Né, na manteiga ghee. E passa. E passa esse... Fica delicioso. Nossa, fica muito... Você viu como entrada, né? Entrada, antes de um prato principal, ou até mesmo uma opção de lanche. Vamos para a Chapada dos Veadeiros. Um mel super especial. Tem um rótulo bem bonito. Eu conheci esse produtor lá em Salvador. Ele é amigo da professora Gena. Olha só, ele já tem um aroma mais acentuado. É um mel cru? Textura. É um mel cru, mais fluido, né? Bem mais fluido. Vamos lá. Tem uma complexidade aqui na... Nossa. Ai, ele me lembra um alecrim. Olha só. Eu senti cheiro de cana. Quando vai fazer garapa, caldo de cana, tem esse cheirinho. Que é muito suave, né? É bem suave mesmo. Não sei, tô percebendo um alecrim aqui, vamos ver se na... E interessante que os meles de abelha sem ferrão, ele já vem automaticamente, assim, você abre e você já toma um susto. Um susto, assim, falando, nossa, o que é isso? E esse você precisa ficar ali, né? Cheirando, percebendo o mel. Não é assim de imediato que vem a informação, não. Tem um certo tempo aí para a informação chegar para o nosso corpo, né? Mais delicado, né? Bem mais delicado. Esse tem azeitona. Esse tem azeitona. Azeitona verde. Tem notas de azeitona mesmo. Mas eu a completaria assim mais um pouquinho. Sabe, uma azeitona verde que ficou curtindo num alecrim. Olha só. Eu não me esqueci da nota de alecrim. Ele me desperta um alecrim. Te lembra? Azeitona, perfeito. Mas se você sente o alecrim? Sim, sente? Ele mais no de fundo, né? É uma nota que vem por último, né? Vai chegando. Nossa. Harmonizar isso aí com um prato salgado, com certeza, né? Com certeza. Bom, brusqueta. Numa brusqueta, eu ia falar isso. Uma brusqueta finalizada com mel, que tem nota de azeitona. Fechou. Uma salada salgada também, para um bom molho, né? Um bom molho com mostarda, ele vem, né? Casa muito bem. Até para fazer, até para tortas. Tortas doces, ele vai ser muito bem-vindo. Só que é um mel que você precisa tomar um certo cuidado, porque ele tem esse saborzinho que combina mais com salgado do que com doce. Mas isso não impede de fazer usar a criatividade e ousar um pouquinho mais nessa combinação. Agora vamos para esse aqui. Esse é o mel que tem história. Eu estou curiosa. Então vejam que assim, a maioria são mel de empresas, né, empresas renomadas. Esse aqui é um mel artesanal. A história foi a seguinte, eu estava em São Paulo, peguei um Uber, e normalmente eu converso com o pessoal do Uber, e o camarada da Bahia, e segundo ele, apicultor. E falando que ele vende mel para ser exportado para o Brasil e tudo mais, eu falei, nossa, eu quero esse mel.
O que eu fiz? Paguei adiantado para ele, para o Celso, e o camarada sumiu da face da terra. Depois de passou um ano, nada, 2 anos, 2 anos e meio, o camarada me manda mensagem. Ele viu no Instagram que eu estava em São Paulo, falou: olha, eu estou em São Paulo e vou levar esse mel para você. E o cara levou. Né? Conversei bastante com ele, fiquei muito feliz, né, pela honestidade dele. Então é o mel cru de vegetação nativa da Bahia, né, incrível, que normalmente é exportado. Né? Nossa população normalmente não vai nem ter sente acesso. o gosto dele. Então vamos abrir esse desafio aqui. Será que você consegue? Viu? Vamos lá, faça as honras. Olha, ó. Oh. Caramba. Então assim, é um mel bem rústico, né? Tem até uma abelha aqui. É mel de verdade. Eu vou tirar a abelha Olha daqui. isso, gente. Aí, pessoal, a abelhinha. Uau. Vamos tirar ela daqui. Então aqui é a prova de que é mel de verdade, ó. Então dá pra ver, é o mel vulgarmente chamado mel sujo. O que é o mel sujo? É o mel que tem pedacinhos de cera, né? Teve essa abelha também. Eu costumo falar que é mel rico, né? Mel rico por quê? É o mel que foi grosseiramente peneirado. Isso é interessante, né? Não por conta da abelha, mas por conta das cerinhas, pode ter própolis. É um mel muito aromático. Bastante Né? aromático. Então, de todos que a gente já provou de apis, ele é o mais rico com relação ao aroma. Vai vazar. Opa. Tem uma certa acidez, você não achou, não? Pelo aroma? Não, ainda não provei. Opa. Ele tem bastante cheiro de cera de abelha, né? Bom. Ele tem Nossa, é bem cheiroso. um ácido bem aromático. Bom, Nossa. eu lembro o mel que eu consumia quando eu era criança. Eu sinto o gosto de perfume. Tem Ele é muito perfumado. um pedacinho de abelha. Tipo um pedacinho de favo. É, né? Muito perfumado. Muito gostoso. Então, assim, provavelmente ele é vendido para algum entreposto que vai fazer uma elaboração melhor dele, né? Vai ser melhor filtrado, né? E aí sim vai ser exportado. Muito gostoso. E para mim ele tem um perfume aqui muito marcante. Ele é bem doce, né? Ele é bem doce, muito perfumado. Bem doce, tem uma consistência bem agradável, né? Um gosto que persiste na boca, ele muda com muita facilidade. Ele deixa assim um pouquinho dessa acidez na língua, porque tem acidez que não fica, ele tem um pouquinho de astringência, bem pouquinho, mas eu sinto, né, uma amarraçãozinha no meio da língua. Agora vou tentar aqui encontrar essas notas, que ele é um mel bem complexo, viu? Não é um mel fácil não, de nossa. fazer a análise. Eu sinto um sabor assim, veio um sabor assim bem de banana maçã. Nossa, esse eu não sinto. Não? Não. Banana maçã. Tô sentindo perfumes, né? Perfume muito forte. Por isso mesmo, sabe quando a gente abre a banana maçã e ela é bem aromática, né? A banana maçã. E veio a banana maçã. Nossa, incrível. Muito bem bom. Gostoso, o mel muito bem saboroso. Gostoso, Bem saboroso mesmo. Gostei também. Incrível. E aí, pensando aqui, com o que a gente poderia harmonizar esse mel? Algo tão aroma. Né? E que, pra mim, por exemplo, assim, deu
veio uma nota de banana maçã, eu usaria ele para fazer um bolo de banana. Entendi. Né? Vai dar um aroma incrível. Vai dar um aroma incrível. Ou, para finalizar mesmo, se você não quiser utilizar o mel como ingrediente, você preparar essa calda, né? Faz uma calda com ele, coloca um pouco mais de cítrico, um limão siciliano. Talvez o bolo pronto, colocar o mel e raspinhas de limão, sim. Eu já não usaria para os pratos salgados. Eu também não. Eu não usaria. Eu exploraria ele em receitas doces. Continuando, um mel de Viçosa. O mel da Marianeira. É um mel monofloral, então monofloral ele não necessariamente é só um néctar, só uma planta. Ele é uma predominância da flor da Marianeira, que é uma planta que está normalmente em leitos de rios. Então, vamos lá. Ele não está cristalizado, né? Tem uma natinha formando aqui, olha, uma fermentaçãozinha acontecendo. Será? Não é? Será que seria? Boa pergunta. Esses meses têm o cheiro bem homogêneo, né? Tem bem homogêneo, mas eu captei uma nota um pouco amadeirada. Olha. Nossa. Tá? E talvez... mais uma nota. É suave, mas eu senti um pouquinho dessa nota chegando aqui no tabaco. Olha só, senti de novo. Bem suave. Sabe o tabaco quando você guarda na gaveta? E ele, né, fica... Um pedacinho do tabaco que você guarda na gaveta? Eu falo isso porque meu avô, ele fazia muito uso do tabaco, né? Então, quando a gente da folha mesmo? Do fumo. Do fumo. Entendi, do fumo. Do fumo. Exatamente. Ele guardava, assim, pedacinhos, etc. Então, me lembra Olha só, um pouquinho no fundo, sabe? Uma nota bem suave, madeirada, um pouquinho de tabaco e talvez... Chocolate branco. Oi? Chocolate branco. Chocolate branco. Nossa. Que é mais docinho, sabe? Tá acordando aqui umas coisas. O aroma, ele diz isso um pouco pra mim, né? Um pouquinho do amadeirado, um suave, um toque, uma nota bem suave da madeira, do cacau fumo, né? O tabaco e chocolate branco. Vamos provar, vamos ver o que... Porque muitas vezes o aroma, ele não corresponde ao sabor. Muda completamente. Meio viscoso, mas tem uma suavidade, né? Uma maciez. Completamente diferente. Outra coisa. Cítrico, que chega a dar uma... Olha que incrível, né? Um cítrico que chega a dar aquela amarradinha. Tem um boldo nele. Tem um toque de boldo, um amarguinho do boldo no final. Um boldo indo para aquele limão, uma casca de limão bem mais para casca de limão do que o boldo. Mais para casquinha de limão. Tem um pequeno amargo, sim. Levemente amargo. Levemente amargo. Claro que o mel é muito doce, né? Mas tem essa nota bem fácil de detectar, né? Muito fácil de detectar. Exatamente.
Bom, não é um mel difícil de harmonizar, não, porque aquele tipo de mel, como aconteceu também com os outros de abelha sem ferrão, tem mel que não adianta, você só vai usar em alimentos, né, em pratos doces ou em pratos salgados. Outros meles, você vai ter essa diversidade de utilizar tanto em prato salgado como doce. Tem mel que você vai utilizar mais em pratos proteicos, de proteína animal. Outros, por exemplo, com cogumelos, por exemplo. Esse é o tipo de mel que eu acredito que ele ficaria muito saboroso como uma calda para você utilizar em legumes gratinado. Eu colocaria ele numa caipirinha com limão siciliano, com lima da Pérsia. Lima da Pérsia. Né? Porque a lima tem esse amarguinho, lima né? da Pérsia. Combina bastante. É uma boa. Então agora a gente vai para uma plantação de café. Né? Então da plantação de café pode sair méis incríveis, como esse. Né? Vejam só a cor dele, uma cor âmbar. Vamos provar esse mel. Deixa eu abrir aqui para facilitar. A gente vai ter que sentir o cheirinho assim mesmo. Por favor. Bom, a primeira nota que vem de aroma é chocolate. Tem flor também no meio. Baunilha. Baunilha. Poxa. Muito gostoso. De café nada, né? De café não tem nada. Não Ele só nada tem o de nome. café, só nome. Chocolate e baunilha. Chocolate e baunilha. Se a gente ficar explorando aqui, aí vai chegar em muito mais notas, né? Porque a gente está fazendo uma análise um pouco mais express. Tem alguma frutinha no meio. Tem frutinha. Uma frutinha cítrica. E é uma frutinha cítrica macia. Nossa. Né? Não é uma fruta cítrica limão. Não. Né? Ela é suave. Ela não é uma fruta cítrica abacaxi. Ela é aquela frutinha gostosinha. Vamos ver. Cítrica suave. Que dá uma amarradinha na boca. Peguei. Pegou qual que é? Passas. De passas? Passa, seca. Olha só, tem que provar de novo. Passa. Passa. Com certeza. Passa. Muito interessante. A gente harmoniza um mel com notas de baunilha, chocolate, passas. Aroma, né? Aroma, né? E notas. E um aroma completamente distinto né? do sabor. E olha, que é o tipo também de mel que eu usaria na culinária. Eu exploraria esse mel na culinária. Só no Natal? Só no Natal. Olha, para quem não gosta de uva passa no arroz... Não comam esse mel. Não comam esse mel. Ou pode ser uma boa substituição. Na Páscoa, no Natal combina. No Natal combina. Muito bom. A gente vai colocar onde então ele? Assim é quando onde a gente harmoniza, né? Talvez no panetone? Em cima de um panetone? Fica bom. Né? Ficaria bom, né? Fica bom. Fica uma delícia no panetone. Mas é aquela história. Drinks, sucos, sim. Né? Com certeza. Inclusive, até para adoçar
chás. Ele poderia ser um bom adoçante, né? Lembrando sempre, né? Esperar o chá chegar a uma temperatura bem baixa, né? Ambiente, para poder adicionar o mel. Perfeito. Vocês viram que a gente seguiu uma ordem de coloração. Esse foi o parâmetro que a gente escolheu na ordem. Então, na sequência, a gente vai provar um mel muito saboroso, muito especial, o mel do Pequi. Aquela frutinha tão versátil, né, que pode ser utilizada para manufatura de biodiesel, é utilizado na culinária de várias regiões do Brasil, né, arroz com galinha, com pato e pequi. Óleo de pequi é utilizado na cosmética também. Esse mel ele realmente é e a cor bem dele é especial. maravilhosa. A cor né? é linda. Um âmbar escuro. Sim. Lindo, lindo, lindo. E dependendo, se você olhar, ele chega a ser, inclusive, olha, um bordô, né? Olha só. Escurece, fica lindo, meio avermelhado. Uma consistência também bem interessante. Bem suave, hein? Bem suave. Aqui eu sinto o cheiro de ameixa. Vamos ver. Não sei se está o cheiro aqui do mel. Aqui eu senti ameixa. Ameixa seca. Ameixa seca, né? Tá. É ameixa daquela sequinha. Será que é ameixa ou tâmara? Na tampa, ameixa. No vidro, tâmara. Deu essa diferença. Seria que coisa. Vamos ver se Mais um corresponde. item na degustação. É. A gente já desenvolveu aqui o item Retroaroma. retroaroma. E agora, O aroma Distinto. da tampa. e do pote do vidro. do vidro. Nada a ver com tâmara e nada a ver com ameixa. Nossa, nada a ver. Nenhum dos dois. Bem cítrico. Tem Esse é incrível. Uma acidez. Bem gostoso. Eu sinto uma nota, um tostado. Tem uma nota tostada, Tem, né? tem. Como um caramelo, tem notas de caramelo, né? Então, melhorando um caramelo, né? Não é um tostado, é um caramelo. E realmente dá para detectar aqui o milho verde. Não? Não sinto. Não sente? Muitas pessoas sentem. Muitas pessoas sentem, não sei se eu fiquei influenciado por elas, Tá. né, mas eu senti. Eu vou ter que explorar mais ele. Né? Pra mim ele tem uma nota de caramelo, mas eu não sinto milho verde. Mas é só no retrogosto que ele deixa. Ó, tem um milhozinho chegando. Tem o milho chegando. Não chegou? Não. Não chegou. Não. Ficou só o caramelo, Só então. ficou caramelo. Onde que você usaria ele? Como você não Nossa. usaria? Eu faria um mingau de aveia, sem açúcar, e colocaria vários fiozinhos em cima, assim, desse mel. Ficaria incrível. E depois finalizaria com uma canela. Ficaria muito bom. Esse é um tipo de mel, como ele tem uma acidez equilibrada, e ele tem esse gosto, pra mim, né? Veio muito Do caramelo. caramelo. Ele harmoniza muito com ingredientes
com leite, seja leite vegetal Uhum. ou seja o leite de vaca mesmo. A sopinha que a gente faz é com leite vegetal mesmo. Então, Ficou bem gostoso. Seria bem interessante Fechou. utilizar nesse mingau. Esse mingauzinho. Para fechar, de novo com chave de ouro, um mel que tem uma história de superação. Ele veio lá do Rio Grande do Sul, esse mel premiado, né? Melhor mel do Rio Grande do Sul. O pai desse apicultor não queria que ele trabalhasse com abelha. E nesse momento, né, que o pai descobriu que o filho trabalhava com abelhas, ele fez uma coleta, 101 potinhos, né, e ganhou esse prêmio. Então, um mel muito gostoso. Vamos abrir aqui o rótulo. Interessante. E esse tem cheiro de café. Eu senti um cheiro de café. No de café, não. Tem notas de licor. De licor. Agora deixa eu ver o licor, né? Que notas tem aqui? Interessante. Licor de cacau. Olha só. Faz mais um. Né? Sabe aquela acidezinha assim do cacau? Né? Ele traz um pouquinho. E como é que muda, né? Muda. Do aroma aqui para aqui. Aqui eu sinto um aroma de café. É muito interessante. Vamos provar. Vamos lá. Nossa, cacau. Ele tem um gostinho de rançoso. É? Tem um rançosinho que eu sinto. Será que não é por causa da adstringência? Ele tem um pouquinho de adstringência. Entendi. Quando você fala um ranço, Lembra ghee. Alguma coisa que lembra ghee. Manteiga ghee. Não tem o gosto da manteiga ghee, mas tem o gosto daquele fermentadinho ali do... Não sei se pode falar fermentado do ghee. Não, porque o ghee não é fermentado, né? Mas tem notas de chocolate. Chocolate, é. Tem notas de chocolate, sim. Bem interessante, gostei. Bem gostoso. Bem gostoso mesmo, né? Mesmo. Nossa, esse é o tipo de mel que poderia ser utilizado num drink feito com café, leite vegetal, um coquetel frio, né? Um drink, na verdade, uma bebida, né? Um café gelado, vamos dizer assim. Né? Então, mel, gelo, café, um café passado bem forte, café bem gostoso, e um leite vegetal, no caso, um leite de vaca mesmo, fica uma delícia. Muito bom. Então, ser utilizado para adoçar essa bebida de café gelado. Fechou, incrível. Então, finalizamos, né, essa sessão de méis de apis. Como vocês viram, a maioria monofloral e maioria cru. A grande diferença dos méis das abelhas com ferrão e sem ferrão é a questão da fermentação, óbvio, né? E uma outra característica é a questão da textura do mel. Né? Enquanto o mel de abelha sem ferrão é um mel muito mais presente, de personalidade, o mel de abelha sem ferrão, ele é um mel mais suave. Com ferrão. Com ferrão. É um mel mais suave. Mais doce. Mais doce, muito mais doce. E ele tem essas notas mais amadeiradas, cacau, frutal, frutal, né, que nós falamos. Enfim, mas a característica principal é a questão do dulçor e a questão da textura. Então foram méis brasileiros, viajamos por vários locais do Brasil, desde o Nordeste, né, parte mais central do Brasil, né, fomos a Chapada dos Veadeiros, chegamos no Sul, né, passamos por Juiz de Fora, Viçosa. Agora nós vamos continuar nossa viagem com méis de melato.